O que fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que todos deveriam fazer. A resposta é algo que todos deveriam saber. E que leva a uma decisão consciente, não é que todos deveriam tomar na realidade. Por quê? Porque o resultado dessa decisão é que definirá o destino da alma de cada um. Olha, tudo começa com o amor de Deus. A salvação do ser humano é uma iniciativa divina. O apóstolo João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou você e deu o Filho dele para morrer por você naquela cruz. E por que Deus fez isso? Bem, é necessário sim entender o porquê de Jesus ter morrido naquela cruz. E o apóstolo Paulo explica: porque não há distinção, pois todos pecaram. Ele escreve lá em Romanos capítulo 3, versos 22 a 23. Isso mesmo. Isso inclui você, isso inclui a mim. Nós somos pecadores. Todos pecaram. Todo ser humano é pecador. E o pior, esse pecado, ele nos separa de Deus. O pecado separa você de Deus. O seu pecado, essa iniquidade, faz com que Deus vire o rosto, não dê ouvidos às suas orações. O profeta Isaías, ele diz assim lá no capítulo 59, verso 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o ser humano está separado de Deus. Por quê? Porque é pecador. Logo, o ser humano não consegue se salvar. O ser humano não consegue ser salvo por si mesmo. E tem mais. O ser humano é pecador e esse pecado escraviza. Palavras do próprio Jesus em João capítulo 8, verso 34. Ele diz: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por ser escravo do pecado, todo ser humano está separado de Deus e condenado à perdição eterna. Mas o homem não é abandonado nessa situação. Deus prova que ama você. Deus prova o seu amor. Mesmo todo ser humano sendo pecador, ainda que todos estejam separados de Deus, é Deus mesmo quem toma a iniciativa. E sem a obrigação de provar nada, Ele faz questão e Ele prova o seu amor por você e por mim. Veja Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, Deus ama você. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você não merece a salvação. Sabe que você merece sim a perdição eterna. Mas Deus amou você. E Deus deu o Filho dele para vir morrer no seu lugar, para pagar essa dívida e assim libertar você da escravidão do pecado e salvar você da perdição eterna. Por onde começamos então? O que fazer? Olha, você já percebeu que sua libertação da condenação pelo pecado, o único meio de ser salvo é entrar pelo caminho certo. E esse caminho é Jesus. Palavras dele mesmo em João 14,6. Jesus se intitulou, se apresentou dizendo: eu sou o caminho. Foi como ele se apresentou. Então esta é a senha. A senha é Jesus. Não existe outro nome. Senha errada, saída lacrada. Absolvição só no nome de Jesus. Repito, não há outro nome que pode salvar você. Confira capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse é o único escape. A saída de Deus para o pecador preso ao seu estado de perdição é Jesus. Então vamos refazer a pergunta? Aquilo que fizemos lá no início. Já tem quase 2000 anos que essa pergunta foi feita por um carcereiro em serviço. Ele disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo?
Está lá em Atos 16:30. A resposta, dada àquele carcereiro, naquele dia, ecoa pelos séculos e continua sendo verdadeira até hoje, porque a única resposta é e sempre será Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Talvez você se pergunte, que garantia tenho eu de que estou fazendo o certo? Olha, você tem como garantia a palavra do próprio Deus de que será salvo. Veja o que ele diz em Romanos 10, versos 9 ao 11. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isto mesmo que você ouviu. Fazendo isso, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha, não fique de fora, porque outra garantia é a do próprio Jesus. Ele mesmo diz em João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O resultado de confessar Jesus e crer em sua ressurreição é que você será liberto. Liberto da condenação do pecado. Você irá nascer de novo. O Espírito Santo virá morar em você. E então, acredite, você saberá que é salvo. Tudo isso pela fé em Jesus. Isso é só o começo. Porque a partir daí, você começará a mais fascinante experiência da sua vida, o caminhar com Jesus. É Ele quem irá transformar você e irá fazer com que você comece cada vez mais a se parecer com Ele. Agora, portanto, faça uma oração a Deus, agora, neste momento, confessando que Jesus é o Senhor, crendo de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, que Jesus morreu no seu lugar, naquela cruz, e que, a partir de agora, Jesus será o Senhor da sua vida. Isso quer dizer que suas decisões, a partir de agora, levarão em consideração o que Jesus pensa, se ele aprova ou não suas atitudes e escolhas. Amém? Se você ainda tiver qualquer dúvida, alguma dúvida, qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo, que na medida do possível eu irei responder você. Que Deus o abençoe.